Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui, por essa alegria, essa brincadeira, por toda essa organização. E nós queremos aprender sobre casamento, porque temos, Senhor, entendido no Senhor que casamento se constrói com aprendizado, com treinamento, e nós estamos aqui para isso. Obrigado por cada casal, que o Senhor possa abençoar esse tempo cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Quem está vindo aqui a primeira vez nesse encontro de casais? Levanta o braço. Sejam bem-vindos, e todos aqui também sejam bem-vindos a esse encontro. Nós, aqui nesses encontros de casais, a nossa proposta é rever alguns princípios de casamento, porque se alguém que entende de casamento é o Senhor nosso Deus, o nosso Deus Criador. Deixa eu chegar um pouquinho para trás aqui, por causa dessa luz muito forte. E a Bíblia traz esses princípios sobre casamento que estão na Palavra de Deus, esses princípios. E a gente precisa estar relembrando isso, porque a gente já aprendeu também que não basta um casal ali que está iniciando o seu casamento ter um grande amor pelo outro. Isso é fundamental, é essencial, mas nós já chegamos à seguinte conclusão: só o amor não é suficiente para fazer um casamento durar e ter um casamento saudável. Nós já vimos muitas pessoas que se amavam, pessoas que eram apaixonadas e se amavam ali, e depois o casamento foi embora, o amor foi embora, né? E o casamento acabou. Nós vamos falar sobre mais que um casamento, uma família. Casamento, o casal, na verdade, já é uma família, e vem os filhos, e o grande desafio é manter essa família unida, esse casamento saudável, esse relacionamento familiar saudável, e tudo isso começa no casamento. Tudo isso começa com o relacionamento conjugal. Então, primeira coisa que nós queremos dar como dica para a gente ter mais que um casamento, e sim uma família, é que o seu marido ou a sua esposa deve vir em primeiro lugar, deve ser prioridade. O casal, o cônjuge, tem que ser prioridade, um na vida do outro. Esse é um grande desafio. Obrigado. O grande desafio é depois que, no início, a prioridade ela se torna muitas vezes bem natural, por causa do momento que eles estão vivendo, mas depois isso vai caindo para escanteio no decorrer do relacionamento, e a coisa já não vai sendo como era antes. Vêm os filhos e muitas falhas acontecem nessa área da prioridade. Priorizar o cônjuge em detrimento de outras questões. Então, eu vou dar aqui 5 situações em que você tem que cuidar. Prioridade perante os familiares. A sua esposa é a sua prioridade perante todos os familiares. Pai, mãe, irmãos, amigos. O seu marido é prioridade em relação aos filhos, a todos os seus familiares. Isso é algo que acontece, muitas vezes atrapalha o relacionamento. O próprio conceito de casamento que está lá em Gênesis, Deus fala, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. E muitas vezes o casal, na verdade, não deixa os seus pais, não deixa pai e mãe, não deixa emocionalmente, e isso muitas vezes atrapalha o relacionamento, até nessa questão da prioridade.
Amigos, perante os seus amigos, a sua mulher, o seu marido, deve ser prioridade. Você deve priorizar a sua esposa em detrimento perante a outras mulheres. Nunca caia na armadilha, numa armadilha de priorizar uma outra mulher em relação à sua esposa, ou você, mulher, priorizar um outro homem em alguma situação em relação ao seu marido. 4, outra situação, priorizar o tempo com a sua mulher perante o tempo com os filhos, ou seja, a prioridade do tempo, priorizar o seu cônjuge perante o tempo que você está nas redes sociais. Muita gente está nas redes sociais e internet e lá no computador, no celular, e não prioriza o seu marido, a sua esposa. Então, tudo isso atrapalha os casamentos. A Bíblia fala sobre honra todo o tempo. Quando a gente prioriza, a gente está honrando aquela pessoa. A Bíblia fala para a gente honrar, para a gente priorizar. A Bíblia fala em Filipenses 2 para considerar os outros superiores a nós mesmos. Isso é uma verdade no casamento que a gente deve cuidar. Pergunta aí para a sua esposa e para o seu marido, um para o outro. Pode fazer a pergunta aí baixinho, mas sem brigar, tá? Né? Como que está essa prioridade no nosso relacionamento? Pergunta assim, olha, você acha que eu sou prioridade na sua vida? Você se sente prioridade para o seu cônjuge? Aí? Você se sente prioridade? Pergunte isso aí agora. O casamento, para dar certo, tem que ter... Não precisa brigar. Não é hora de aconselhamento agora. O casamento, para dar certo, precisa ter uma aliança. E a aliança, ela é construída em cima de prioridades. E a aliança gera uma unidade. E para ter aliança, precisa ter unidade, precisa ter entrega. No casamento, o casamento, para ser um casamento saudável, precisa ter uma doação, uma entrega total. Quando a Bíblia fala de ser uma só carne, imagina quando não há uma entrega total e os dois estão tentando ser uma só carne, cada um vivendo as suas prioridades, na verdade, eles não vão conseguir ser um só. Em várias situações, nós temos que dar prioridade. Uma prioridade, e muitas vezes as mulheres se queixam muito disso, que os homens não são gentis. Pergunta para a sua esposa, aí, você acha que eu preciso melhorar nisso? É hora de confissão, é hora de verdade. Você acha que eu preciso melhorar nisso? Pode ser sincera, hein, esposas? Pode ser. Pergunta de novo, assim, só para confirmar. Você acha que eu preciso ser mais cordial? Você acha que eu preciso ser mais cavalheiro? Agora é hora de conferir o resultado. Qual o homem que precisa ser mais cavalheiro? Levanta o braço.
Agora é o seguinte, outra pergunta. Hein? Uma outra pergunta. Quem lá no início do casamento era mais cavalheiro? Você abria a porta para a esposa, porta do carro. Levanta o braço aí. Viu? O primeiro passo para mudar é você reconhecer. Então já está dando um bom passo você reconhecer que precisa melhorar isso aí. Isso é uma queixa comum nas mulheres, que nós frequentemente falhamos nisso aí. Talvez pelos anos, pelo excesso de intimidade. É muito feio, por exemplo, um homem, esses dias a gente viu um homem andando na frente e a mulher atrás. Né? Qual as mulheres... Vou fazer uma pergunta aqui. Isso andando na cidade, o cara andando na frente e a mulher atrás dele, sem dar a mão. Quais as mulheres que acham isso aí muito feio? Levanta o braço. Atenção, homens, dê uma olhada. Não vou perguntar se você faz isso, tá? Para não te expor. Mas isso é falta de, na verdade, é uma falta de cuidado, de zelo. O casamento ele deve ser construído em cima de amor e cuidado. Mas isso tem que ser intencional, diga intencional. Não é natural nosso. Tem que ser intencional, a gente tem que pensar, principalmente os homens. Né? E as mulheres falam às vezes que o homem só vive no mundo da lua, que não pensa, às vezes, fala isso aí, não fala? Que o homem fica com a cabeça, às vezes, avoada, que não pensa muito, né? Esses dias eu vi até uma mulher feminista falando uma coisa que eu fiquei sentido. Qual a diferença do prego, da cabeça do prego para a cabeça do homem? Alguém sabe? Aí ela falou, foi onde eu fiquei bravo. Ela disse o seguinte, que a cabeça do prego serve para alguma coisa. E isso não se faz. Né? A gente esquece com o tempo de algumas coisas. E isso não quer dizer na cabeça do homem que ele esteja sendo, que ele não está amando a esposa, ele ama a esposa. Mas ele esqueceu que no amor a gente tem que ser intencional. Só o amor como sentimento, ele não vai ser suficiente para construir um relacionamento duradouro. Então, quando você entender assim, não, ela é prioridade, ela tem que ser prioridade não só no sentimento, mas nas atitudes também. De forma intencional. E você tem que lembrar, não, eu tenho que cuidar disso aqui, eu tenho que realmente fazer com que ela se sinta prioridade perante as pessoas, perante os familiares. Meu irmão, se alguém fizer alguma coisa para sua esposa, fez para você. Eu já vi casos até tristes isso, pessoas que foram até ajudadas para tentar resolver o problema. O homem priorizando a família dele em relação à esposa, no sentido de não que você não vai ajudar seus pais, claro que tem que ajudar seus irmãos quando necessário, mas defendendo os pais e até numa situação errada, numa intervenção de terceiros no relacionamento, onde o homem achava que não tinha problema nenhum e a mulher se sentindo acuada e desprotegida. Então, isso em outras palavras, está comunicando assim, você não é prioridade para mim. Quando o homem também não é gentil, não é cavalheiro, a mulher se sente, eu não sou prioridade para ele. Na verdade, é uma forma de egoísmo. Isso. Então, muitos homens falaram que precisam melhorar nisso, né? Acho que a grande maioria dos homens precisa
melhorar nessa questão da prioridade. Quando você é gentil com a sua esposa, você está demonstrando assim, você é prioridade para mim, né? Diga aí uma forma de você ser gentil. Vamos lá. Quem é que pode dizer aí com a sua esposa? Tem algum homem aí? Vamos lá. Encarar uma pilha de louça, assim, 11 horas da noite, sem torneira elétrica, um frio de lascar, sem água aquecida. Brincadeira, ele falou serviços de casa, eu que aumentei aqui. Serviços de casa é uma forma de você ser gentil, de você ajudar, priorizar ela. Então, olha, tem diversas formas. E perguntar para ela, olha, não só para ela, mas para ele também, como que eu posso te fazer mais feliz? Quem fez essa pergunta aí, recentemente, para sua esposa? Quem vai fazer a partir de hoje? Então, faça agora. Vocês mesmos podem fazer agora. Como que eu posso te fazer mais feliz? Você está querendo dizer para ela, olha, você é minha prioridade. Como que eu posso te fazer mais feliz? Já estou? Já? Já? Vou acabar aqui. Como que eu posso te fazer mais feliz? Todo mundo falou? Todas as esposas falaram? Levanta o braço, todas as esposas falaram aí. Aí você, de repente, ela não sabe, aí você pergunta, olha, o que você anda orando, pedindo a Deus? Você tem que perguntar isso para sua esposa. O que você gostaria muito? Qual o seu sonho? O que você anda orando, pedindo a Deus? Então, isso é muito legal você saber, né? O casamento, você entrou num casamento, você tem que entender uma coisa muito clara que Deus mostra na palavra. Você está dando a sua vida. É isso, casamento para dar certo, meu irmão, é você dar a tua vida para aquela pessoa. E a tua missão agora é fazer aquela pessoa se sentir realizada, feliz. Essa é a tua missão. Quem acha que isso aí é fácil? Levanta o braço. Ninguém levantou a mão. Quem acha difícil? E quem não levantou a mão, acha o quê? Está pensando ainda? Está processando? É fácil ou difícil? Não sei. Mas é um desafio para nós. Mas se você está aqui, é porque você está querendo melhorar o teu casamento, né? Tá certo que os homens, eu sempre falo isso, muitos homens vieram só pelo jantar, né? Ainda mais que o Toniel falou que tem uma costela. Tem costela aí, Toniel? Tem, né? Tem costela aí, tem muita coisa gostosa aí. Claudinha, continua aqui. A gente não quer ouvir falar em divórcio. Divórcio é uma palavra que não pode estar no nosso dicionário. Então, vamos repetir novamente. Volta aqui para mim, amor, por favor, no título. Vamos repetir juntos o título, mas falando assim do nosso casamento. Ao invés da gente falar mais que um, né? Mais que o meu casamento, a minha família. Vamos lá? Espera aí, gente, é que eu tenho um toque. 1, 2, 3 e já. Mais que o meu casamento, a minha família. Agora você vai falar sentindo essa verdade e sendo renovada na sua mente, porque você vai precisar. Todo mundo que é casado precisa, em algum momento da vida, da jornada, lembrar disso. Então, vamos lá de novo, mas eu já larguei o toque para lá. 1, 2, 3 e já. Vamos lá. Mais que o meu casamento, a minha família. É tão bonito, olha lá, ó.
Quem é que não acha bonito uma família? A gente olha uma família e fala que lindo. É igual quando a gente olha um bebê e fala que lindo, não é? Mas acontece que essa mesma lindeza berra, tem cólica, faz cocô, faz plantão, serão na madrugada, enfim. E casamento também vão ter os momentos difíceis e a gente vai ter que lembrar que não se trata só de um casamento, mas é a nossa família, é a família. Se imagine no dia do seu casamento, homem e mulher, que você é um soldado. Um soldado não é qualquer coisa não ser soldado. Mas no dia do seu casamento, repita comigo, é a marcha da morte deste soldado. E é o momento do nascimento de um exército. Diga, minha família. É simples assim, existe um processo para chegar nesse resultado. E o Jefferson já falou aqui algumas coisas para avivar a nossa memória. Falou da prioridade, falou de ser número 1, como é importante, não é? Como é importante, no meio de tantas pessoas aqui, o olhar mais lindo do Jefferson ser para mim e o meu olhar mais lindo ser para ele. Imagina a dor quando a gente vê nosso marido ou nossa esposa dando olhares mais lindos do que dá para a gente, para outras pessoas. Então, é algo que a gente tem que pensar. Família bonita não é por acaso, é um investimento, e o nome desse investimento é um casamento perseverante, duradouro. E a gente vai aqui para o segundo ponto, que é o marido ou a esposa precisa ser o seu maior amigo, seu maior companheiro. Pare e pensa quem é mulheres, quem é a pessoa assim que mais é o seu amigo na vida, pode ser homem ou mulher, com certeza a resposta é para vir em primeiro lugar seu marido. Meu melhor amigo da minha vida é o Jefferson, desde quando eu casei, e eu sou a melhor amiga da vida dele desde que ele casou, e isso é para sempre, os outros vão acrescentar, digam acrescentar, mas não vão se igualar. Não vão se igualar, não é a mesma medida. Para a gente ter um casamento, aguentar, seguir adiante, desfrutar, aproveitar e ter um casamento feliz, tem um investimento e passa pelo investimento, cultivar essa parceria, né? Ele falou ali, deixa ser o número 1, faça. E agora, nesse ponto de amizade, a gente quer dizer para você o quanto que você se importa com o que ele ou que ela gosta. Você sabe o que ela gosta? Você sabe o que ele gosta? Porque a gente não procura saber o que nossos amigos gostam? Não é assim, gente, que funciona para a gente agradar? Agora o marido e a esposa. Agora uma coisa é saber o que ele e ela gosta, mas quando você acorda, você pensa, como eu vou deixar meu marido ou minha esposa mais feliz hoje? Como que eu vou demonstrar essa amizade, essa parceria? Não existe parceria se apenas um dos dois quiser se dar bem. Se você quer se dar bem o tempo todo, o nome disso não é casamento. Porque casamento é quando ele se dá bem, eu me dou bem. E aí ele vai dizer, quando ela se dá bem, ele se dá bem. Porque a gente quer o bem um do outro, a gente quer ver o outro crescer, a gente quer agradar o tempo todo. Quem já viu uma criança que quer agradar o tempo todo? Eu sei porque um monte de gente ficou quieto quando ele perguntou se é fácil ou se é difícil, não é? Sobre o casamento, ele falou, quem acha difícil, quem acha fácil? Quem não respondeu nada acertou, porque às vezes é fácil, às vezes é difícil. Não é assim, gente? Tem dia que é muito fácil você ser o melhor amigo, mas tem dia que é muito difícil. Mas eu quero desafiar você, nós queremos desafiar você a fazer aquilo que você não tem vontade, com a mesma vontade que você faz aquilo que você tem vontade. Precisa repetir? Casamento é esse desafio. Aquilo que eu não quero, mas ele gosta. Por exemplo, lá em casa a gente tem um cachorro que é de uma marca Não é, labrador. E esse labrador só existe na nossa casa por um motivo. O meu motivo é um. E agora o motivo dele é outro. Mas o meu motivo é por causa do Jefferson. Porque ele arranca tantos sorrisos do Jefferson, que eu faço o que ele gosta. Para mim seria inconcebível
ter um cachorro numa casa que não fosse um sítio. Mas eu abro mão, só que isso é uma coisa mínima. Como tem sido o seu casamento? O que você tem decidido abrir mão? Porque ela gosta, porque ele gosta. E às vezes a gente pensa que marido e mulher querem grandes coisas, mas são nas pequenas coisas que se constroem as coisas grandes. E casamento é assim, são nas pequenas coisas. Teve um homem que estava em aconselhamento com a sua esposa e a mulher reclamava lá com aquele marido, com um conselheiro, e falava, mas não dá, olha, mas esse homem é grosso, o que o Jefferson falou aqui, esse homem, me parece que eu sou assim uma empregada dele, eu não vejo gentileza, eu não vejo cortesia, eu não vejo carinho, interesse. O homem, que isso? Eu te levei para uma viagem de 1 mês na Europa. Fizemos agora o retorno, ficamos 1 mês de férias, e o conselheiro corajosamente olhou para esse homem, que adianta 1 mês na Europa e 11 no inferno. Dia a dia, Deus nos dá um dia, Deus nos dá uma semana, Deus nos dá 1 mês, Deus nos dá 1 ano, Deus nos dá todo o tempo que precisamos para a gente tratar o marido ou a esposa como companheiro, como parceiro, como aquele que está junto. Vocês vão ter que brigar para saber quem agrada o outro melhor. A gente viajou uns 11 dias agora, né? A gente foi numa conferência e depois foi viajar. E eu amo viajar. Eu posso estar cansada, moída. Se o Jefferson falar para mim, vamos para a rua, eu já estou pronta. Se eu estiver de pijama, eu já tiro o pijama. Qualquer lugar que ele me chamar, eu já estou com o pé na rua, até se for na farmácia. E aí a gente fez a viagem, chegamos sábado, final do dia, e o nosso netinho de 11 meses foi dormir com a gente lá em casa. E no dia seguinte tinha o culto, 4 cultos, 4 pregações. E eis que os pais fizeram ele dormir, ele dormiu, colocaram ele na nossa cama, eu fui super obediente, tudo que a mãe falou eu fiz, dá mamar, não deixa ele acordar, dá mamar, a hora que ele resmungar já dá mamadeira. Meia-noite, taquei a mamadeira, mamou, tranquilo. 3 da manhã, eis que quando eu fui dar a mamadeira, ele foi mais rápido e sentou na cama. Quando ele sentou na cama, que ele viu que era eu e o Jefferson ali, que ele olhou em volta, que ele enxergou a gente, ele começou a cantar pá, 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 que é parabéns, começou a bater palma, começou a rir, ficou doido. E a gente, e agora? Vamos fazer ele dormir. Fizemos de tudo, né? E o Jefferson vem dormir com o vovô e canta e nana, eu venho dormir com a vovó e canta e nana. E a gente tinha posto despertador para 6h30, que tinha que arrumar ele, dar mamadeira, arrumar a gente, preparar tudo para sair de casa às 7h30 para vir para o culto das 8h. Finalmente, já sei, vamos descer, vamos empurrar no carrinho. Nada. E ele viu o cachorro, parecia que era a luz do dia, e querendo brincar. Aí eu olhei para o Jefferson, amor, não vai ter jeito não, ele pensa que é amanhã, ele pensa que ele chegou aqui de manhã, e ele vai brincar, dorme, vai dormir, que você tem 4 cultos amanhã, deixa que eu fico com ele. E aí o Jefferson, então, tá bom. E aí ele foi dormir e eu falei, ótimo, estou agradando meu marido. Comecei a brincar com o Gustavo. E ele pensou tanto que era de manhã, que 3 e pouca da manhã ele abaixou e foi fazer cocô. 3 e pouca da manhã, pensando que era de manhã. Eu falei, vamos lá, serviço completo. Quando vai lá pelas 4, desce o Jefferson. Ué, amor, por que você desceu? Aí ele, não consegui dormir, vou ficar aqui com vocês. Falei, então tá, então vamos, Gustavo quer brincar. E ficamos brincando, aí de repente eu olhei para ele, amor, será que precisa nós dois ficar acordados até de manhã? Já que você não conseguiu dormir, aí ele, você consegue? Eu consigo. Aí ele, tá bom, então vai dormir. Aí eu fui lá, deitei, fechei o olho, dormi. Aí ele me agradou. Aí quando foi 5h15, né? Ele chegou com ele, botou na cama, dormindo, igual um príncipe. Nós precisamos, em momentos, não dá para ser assim todo dia, todo tempo, gente, mas nós precisamos ter momento em que a gente queira agradar o outro mais do que a nós mesmos. Eu também estava com sono, mas eu ficaria ali o quanto fosse preciso. Mas já que ele não conseguiu dormir, talvez as risadas, o barulho lá embaixo, não sei muito bem, ele pensou, então ela vai dormir e eu fico com o neném.
Mas isso é um exemplo. Quero que você pare agora e pense quais as oportunidades no dia a dia que talvez você tenha deixado passar de demonstrar uma verdadeira amizade, um companheirismo. Sabe o que significa isso aqui? Significa que eu quero colocar o Jefferson lá em cima. Porque se ele estiver lá em cima, eu vou me alegrar junto com ele. E ele quer me colocar lá em cima, ao invés de me humilhar, para que ele possa se alegrar também junto com a minha alegria. Isso é ser parceiro. Isso é saber investir no casamento para ter um dia uma família. Isso é muito importante. De repente, o que não fazer na hora da dificuldade? Porque você vai pensar assim, mas e quando está tudo horrível? Tem hora que vai ficar horrível, mas não vai permanecer horrível se a gente fizer o certo. Então, não está bom, o negócio não está bom, você não faça. O que você não vai fazer? Não fique se culpando. Se eu me culpar... Gente, reconhecer o erro é uma coisa, ficar se vitimizando, chega a irritar. Então, não adianta na hora que está com problema, reconhece a culpa é essa, vou consertar, me desculpa, pronto. Não precisa ficar ali, eu tenho que me martirizar, eu tenho que me açoitar, eu vou ficar sofrendo, isso é irritante, isso desgasta o relacionamento. Não faça isso, não culpe o outro, não fique culpando o outro. E, principalmente, você encoraje, diga encoraje. Você sabe encorajar? Faz assim, pôr para cima, encorajar e diga, vai, você pode, vai, você consegue, vai, eu estou com você. Se alegra com a alegria do outro. Isso é para o homem, isso é para a mulher. Quando a Bíblia fala assim, para a mulher se sujeitar ao marido, a Bíblia não está dizendo para a mulher ser humilhada pelo marido, porque antes o texto fala para os dois se sujeitarem, para um se sujeitar ao outro. Mas aí diz para o marido dar a vida pela mulher. Quem dá a vida morre, não é? E eu ouvi uma vez, eu achei muito legal, vou repetir aqui, que é muito fácil se sujeitar a um marido morto. Marido, dê a vida pela sua esposa. Esposa, sujeite a sua vontade, a vontade do seu marido, para que o coração dele seja agradado pelas suas atitudes. Muitos casais ficam pensando que isso serve também na hora de se relacionar com os filhos, porque muitos casais têm se separado, não têm suportado passar pelas dificuldades e acham que tem que privar os filhos de passar por qualquer dificuldade. A gente já conversou isso lá em casa, não é bem? A gente olha, às vezes, em algumas situações, jovens que passaram por dificuldade na sua família, às vezes dificuldade que os pais tiveram que vencer, financeira, dificuldade no relacionamento, mas como a gente reage nas dificuldades, é isso que vai ficar gravado, marido e mulher, na vida dos filhos. Você lembra mais do seu pai e da sua mãe? Quando você está passando um momento difícil, se você teve um pai e uma mãe que tem uma credibilidade no seu coração, você não pensa, como que a minha mãe fez quando ela passou por isso? Como que o meu pai fazia quando ele passava por um momento difícil? Não é assim? Os momentos difíceis vão vir para os casais amigos, inclusive, para os casais parceiros, inclusive, e os momentos difíceis, dependendo de como você lida com ele, ou vão te destruir, ou vão te construir. A gente, nessa viagem, conversou pra caramba. Uma das partes maravilhosas é viajar de carro, porque demora a chegar, e de avião chega rápido, e de avião o marido dorme, e de carro ele dirige. E aí, como ele está acordado, você pode conversar mais. Então, a minha viagem preferida é de carro e de ônibus. E nessa viagem, a gente estava conversando. Eu falei, nossa, eu tenho tanta história de momentos difíceis que eu vivi, mas parece que eu não vivi, parece que eu só assisti na minha infância, dentro da minha casa, mas eu lembro da minha mãe. Eu falei para o Jefferson esses dias, eu não tenho medo de ladrão. Não tenho, desde que eu me lembro por gente, eu não tenho medo de dormir de ladrão. Mesmo quando a gente casou, que eu era novinha, que ele tirava serviço no quartel, dormia. Uma vez a gente morou num prédio, né, que só tinha quase a gente, não tinha nem porta na portaria, éramos os primeiros moradores, ele tirava serviço. E eu pensei assim,
Na época, quando eu morava na Bahia, criança, teve um período... Por que eu estou falando isso dentro de casamento? Porque você pode ser que passe momentos difíceis, mas como você reage vai influenciar também nos teus filhos, na vida dos teus filhos. Nem todo dia vai ser mar de rosa. E eu lembro que teve um período que o meu pai estava ausente, foi um período que ele estava muito detonado pela bebida, então ele saía do trabalho, emendava a noite na farra, e no outro dia eu ia para o trabalho, e ficou uma semana assim, sem aparecer em casa. E naquela época, era uma rua de subúrbio, num bairro, lá na Bahia. Deu ladrão a primeira noite, deu ladrão a segunda noite. Começou a dar ladrão toda noite. Qual a solução que a minha mãe encontrou? Não tinha o que fazer. Não tinha nem telefone em casa naquela época, 43 anos atrás, mais ou menos por aí, não tinha ainda, não tinha o que fazer. Eu não lembro da minha mãe xingando, eu não lembro da minha mãe descabelando, eu não lembro da minha mãe fazendo escândalo, eu não lembro da minha mãe se fazendo de vítima, eu não lembro da minha mãe acusando meu pai, eu só lembro da minha mãe chegando à noite falando, vem cá, vamos tudo dormir aqui no meu quarto. E criança gosta disso, vamos, mãe, por quê? Porque e ajuda aqui a arrastar esse móvel. Era um móvel tão pesado, era uma penteadeira, era um chumbo. E eu, meus 2 irmãos e a minha mãe arrastava aquilo e encostava na porta do lado de dentro. E mãe, por que a gente está fazendo isso? Porque se o ladrão vier, ele só rouba o que tem para fora do quarto e a gente está seguro aqui dentro, vamos dormir. E simplesmente a gente dormia, sem pensar no ladrão. Tem momentos da nossa vida que a gente vai poder fazer até certo ponto para resolver. Talvez você, marido, tenha alguma coisa ainda aí no seu casamento que você só vai poder fazer até certo ponto para resolver. Você também, esposa, talvez até certo ponto. Mas isso que você fizer da forma correta vai marcar o relacionamento, vai marcar a vida dos seus filhos, ainda que seja o pouco, ou aquilo que está no seu alcance. E a gente estava conversando sobre isso, falando sobre os casamentos, a forma de reagir nos momentos difíceis, porque eles chegam para todo mundo, mas é como você reage. E a gente quer que você pense que parceiro e amigo não fique encontrando a culpa no outro. Diga, eu vou procurar a minha culpa. Não, eu não gosto dessa palavra, eu vou procurar o meu erro. E vou corrigir. E cada um corrige seus erros. É assim, é assim. Eu quero ver ele bem, ele quer me ver bem, a gente quer abençoar a vida do outro. E agora, falando em querer viver bem, falando em casamento abençoado, falando que existe formas de você, como casal, coisa prática, de como você, como casal, desfrutar de um casamento melhor, desfrutar de uma parceria, desfrutar de uma amizade, porque hoje tem ladrão do casamento, né, gente? Não tem ladrão do casamento? Tem ladrão do casamento. Estou vendo vários aí em cima da mesa e tantos outros, né? O Jefferson já contou num desses cultos que ele via muito jornal, né, amor? Aí ele decidiu ver quantos por dia agora? 1 jornal por dia. E o outro tempo ele aproveita para muitas outras coisas, inclusive estar comigo. Estar mais com Deus também, estar fazendo outras coisas. E a gente quer chamar aqui o pastor Rony e a Maiara, que numa das conferências que a gente foi esse ano, eles estavam com a gente, e o Ronan estava compartilhando a gente naquela conversa informal no carro, conversa uma coisa, conversa outra coisa, estava compartilhando algumas decisões práticas que ele e a Maiara tomaram, e foi acho que junho, né, que a gente foi para aquela conferência, se eu não me engano, foi em junho. Eu falei, olha, isso precisa ser compartilhado com os casais, porque não são coisas mirabolantes, mas são coisas que, quando feitas, fazem a diferença. E era sobre a diferença que ele estava no carro comentando. Então, hoje, a gente convidou para eles estarem agora aqui compartilhando um pouquinho dessas atitudes que favorecem um casamento duradouro, que favorecem um bom relacionamento, que favorecem você a manter sua família e seu casamento. Rapidinho. Alô, oi. O ano passado, o pastor fez um momento de oração com os pastores e tocou muito meu coração. Deus falou muito forte comigo.
Nós vamos fazer 7 anos de casado agora, o final do ano passado ia fazer 6, né? E Deus falou muito forte comigo que o resultado do meu casamento dependia da minha posição como homem de Deus dentro da minha família, né? E a minha esposa, a minha família seria fruto do meu cultivo. E eu comecei a analisar e perceber que a gente nunca teve problemas sérios como casal, pela graça de Deus, a gente nunca teve essa situação grave, alguma situação grave, mas eu percebia que, de certa forma, a gente estava distante, eu tinha uma rotina diferente da dela, eu vivia falando aí para todo mundo que eu achava que dormir era perda de tempo, e eu gostava de ser produtivo, aí ela ia dormir sozinha, eu ficava até 1h e meia da manhã, no computador, escrevendo, trabalhando, fazendo coisas, e eu fui percebendo que a gente estava cada vez mais desconectado, e principalmente, emocionalmente, a Mayara estava reagindo de uma forma ruim, cada vez mais instável com o nosso casamento e comigo, e aí eu percebi claramente que a gente precisava tomar decisões na nossa rotina, que o nosso tempo era uma expressão das nossas prioridades. O pastor colocou aqui, eu li uma frase que não existe perda de tempo, aquilo falou muito comigo, não existe falta de tempo. Então, em vez de dizer não tenho tempo, diga isso não é o mais importante para mim. E aquilo foi, porque eu vivia falando para todo mundo que eu não tinha tempo. Não tem tempo, não tem tempo. Quando a gente discutia por alguma coisa, a gente falava, mas não tem tempo, eu não tenho tempo, não tem como. E aí a gente tomou decisões práticas. Boa noite, pessoal. Então, eu vou compartilhar um pouco do nosso testemunho, na verdade, né? Final do ano passado, eu me peguei numa situação bem complicada, assim. Estava muito irritada, muito estressada, insatisfeita com a rotina, tendo taquicardia, assim, o tempo todo, angustiada, sem motivo, triste. Estava refletindo no casamento, porque falava com ele muitas vezes da maneira que não deveria falar, né? O pouco tempo, às vezes, que tinha junto, estava com humor péssimo. Então, uma das coisas que eu fiz foi ir no médico. Fui na minha médica, né? Pensei, vou pegar um encaminhamento, ir para uma Nutri, tentar emagrecer um pouco, organizar, né, a rotina, a comida. E eu saí da médica, assim, assustada, que, na verdade, saí de lá com um diagnóstico de ansiedade, com uma receita, com algumas medicações ali que era para começar a tomar. Na verdade, eu ia piorar um pouco para depois melhorar, e já com encaminhamento também para ir para a psicóloga. E eu fui orar, né? Eu lembro que eu até pedi oração no GA na época a respeito disso, porque eu não senti paz de fazer aquele tratamento, eu não quis tomar aquela identidade para mim, né? Não, eu estou ansiosa. Na hora foi também um pouco de orgulho, mas eu pensei, não, a palavra de Deus é rica. Na época eu também estava lendo alguns livros assim, né, que estavam me ajudando, mas eu não estava colocando em prática. Então, isso serviu de um gatilho forte para mim, de tomar a decisão de criar novos hábitos na minha rotina, como primeira opção, para eu melhorar. E depois eu ia tentar, se não desse resultado, fazer um tratamento ou algo assim, né? Mas, com a graça de Deus... A minha rotina também, ela quase sempre dormia sozinha, raramente a gente dormia junto, porque ela dorme mais, não sei se é das mulheres, mas eu ia dormir sempre mais tarde, a gente ficava distante, porque era a noite inteira, ou TV ligada com o celular na mão e notebook no colo, assim era eu, celular na mão, notebook no colo, TV ligada, a Mayara dormia mais cedo, ela adormecia assistindo um filme, ia para o quarto, e ao mesmo tempo que sempre juntos, servindo no ministério juntos, extremamente distantes, mesmo um ao lado do outro, no mesmo sofá. E eu também estava fora do peso, a gente estava vivendo na nossa família problemas de saúde, isso começou a me incomodar muito, porque eu sentia umas dores gástricas, fui no médico, e eu estava acima do peso, estava comendo mal, mas eu me achava muito mais forte, mais controlado emocionalmente que ela, e a gente estava numa situação assim, até que a gente chegou à conclusão que tinha a ver com a forma como a gente lidava com o nosso dia a dia.
E foi aí que a gente tomou decisões práticas. Nós aproveitamos o final do ano, que é algo que nós temos o hábito de sentar todo final do ano e escrever os nossos sonhos e metas. Isso a gente já faz desde o começo do casamento. E a gente olhou um para o outro e escrevemos que tipo de pessoas nós queremos ser quando a gente tiver 50 anos. A gente escreveu. E a gente olhou o que nós fazíamos no nosso dia a dia que iam levar aquilo. E era pouco. Porque a gente queria ser saudável. Eu falava que queria jogar bola com os meus netos. E eu olhava para a minha rotina, eu comia tudo errado. Eu estava já com problemas, mesmo jovem, sentindo dores acima do peso. A gente estava estressado, muito cansado o tempo todo, e a gente tomou decisões práticas. E foram duas decisões simples. Uma rotina noturna e uma rotina matinal. A gente decidiu tentar incluir na nossa vida uma rotina, com os dois juntos, à noite e uma de manhã. Por quê? Porque a gente foi lendo, foi estudando e foi percebendo que como você começa o seu dia fala muito sobre a pessoa que você é durante o dia. E o teu senso de prioridade, ele é declarado pelas primeiras coisas que você faz. E a primeira coisa que eu fazia era pegar meu celular, para ver o WhatsApp, ver as coisas, e acordando atrasado, atropelado, e aí ela vai já cansada, porque já dormiu mal, ia para o banheiro, se arrumar rápido, e essa era a nossa rotina matinal. Mas ela era fruto de como a gente ia dormir à noite, já cansado. Eu li uma coisa que o nosso cérebro desconecta em média de 3 a 4 horas depois, ele desacelera depois que você tem estímulo visual com eletrônico. Então, quando você dorme, depois de ter contato com o celular ou com a TV, na verdade o teu cérebro passou a dormir 3 ou 4 horas depois, quase. Aí eu estava calculando, eu dormia 1h30, 2 horas por dia, se fosse ver, né? E assim era a nossa vida. E a gente tomou decisões práticas, ela com uma rotina e eu também, a gente juntou as duas. A minha rotina, basicamente, o que eu precisei priorizar é começar a dormir mais cedo, porque eu ia dormir tarde, ele mais ainda, né? Mas eu ia dormir tarde. As tarefas do nosso dia a dia nos levam sem fim se a gente não cuidar, né? Então, eu precisei começar a dormir mais cedo. 10 horas, lá em casa, nós estabelecemos que não se liga mais nenhum tipo de eletrônico. Então, eu já começava a relaxar, a gente já deixava as luzes mais baixas, e aí eu fui resgatando o hábito da leitura. Então, separei minhas noites, a gente, né, desde janeiro isso, né, conversando e lendo e fazendo esse tipo de coisa só, depois das 10, sem celular, sem TV. Foi uma revolução lá em casa. Ficou muito mais fácil o sono vir e conseguir passar a dormir mais cedo. Eu comecei a sentir sono. De lendo, assim, capotar, para no outro dia conseguir acordar bem disposta e feliz, ansiosa pelo que ia vir antes do meu trabalho, pelo prazer que ia ser a minha rotina, em ter tempo com Deus, ter tempo para mim, fazer exercícios e também fazer leitura, A gente vem adaptando, né, amor, nossa rotina ao longo desses meses, mas de manhã o nosso tempo é cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma e cuidar do nosso espírito, né? E os frutos eu tenho colhido, porque eu não fui para tratamento nenhum, venci a ansiedade na base da graça de Deus, da oração e dessa rotina que me proporciona todos os hormônios, né, e que eu preciso para o dia, com bom humor e ânimo, sem precisar de nenhum medicamento para isso, e satisfeita, porque eu já agradeci de manhã, já cuidei do meu corpo, já ganhei o dia, já fiz tudo que era prioridade, e aí eu vou para o meu dia, vou trabalhar, vou servir a Deus, vou fazer as outras coisas. Então, a maior revolução disso tudo, para mim, foi na minha emoção, o controle sobre a minha emoção, a satisfação que vem de Deus mesmo, né? Com a minha vida, com a minha rotina, colocando Ele em primeiro lugar e me cuidando também. Então, essa rotina noturna e a rotina matutina realmente tem transformado o meu humor, a minha sensibilidade, assim, não fico mais irritadiça, não acordo mais atropelada, né? Já correndo para chegar no trabalho. Acordar com calma é algo maravilhoso, assim, tem sido para mim. Essa rotina matutina aí tem feito muita diferença. O grande segredo foi deixar simples. A gente tomou uma decisão simples.
facilitar a nossa noite, tranquilizar a noite, para se tornar mais fácil acordar de manhã. E de manhã a gente cuidaria de 3 coisas: do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Eram decisões simples, dedicar um pouco de tempo. Era 20 minutos, eu fazia atividade física em casa. Hoje a gente está caminhando juntos, mas ela fazia lá um aplicativo no quarto, eu na sala de estar, 20 minutos. Cada um pegava, para cuidar da alma, eu pegava um caderno, um diário de gratidão, relembrava os nossos propósitos, e aí finalizava com a meditação e a oração, isso em 1 hora, pela manhã. Ela também fazia juntos, e da mesma forma, a gente tem tentado manter isso. Não é fácil. A gente saiu de férias na metade do ano, oscilou a rotina, mas é uma intenção. O pastor falou muito bem, você precisa desejar ser ativo para colher esse tipo de coisa. E a gente está muito feliz vivendo, percebendo claramente que Deus se manifestou através de decisões que a gente esteve disposto a fazer, e a gente precisa continuar fazendo todos os dias. Então, se a gente pode deixar essa mensagem, coloque em primeiro lugar o que é mais importante na sua vida. E para nós foi Deus, as nossas emoções, o nosso corpo e o nosso casamento. A gente tem ficado extremamente mais unido. Eu acho que em 8 meses o que a gente cresceu espiritualmente, emocionalmente e como casal não se compara com os 7 anos que a gente tem vivido, porque a gente hoje investe tempo de olhar um no olho do outro, sem celular, a gente se dedica para conversar, tanto à noite quanto de manhã, quando a gente sai caminhar junto. Não é fácil, é uma tentação constante ficar no celular, assistir alguma coisa. Eu adoro esportes, eu quero ver todos os jogos, mas Deus tem dado vitória. Amém. Amém. Rona e Maiara, inspiração para nós aí, né? Vamos seguir esse exemplo, porque o que é bom a gente tem que imitar, e se a gente quer alcançar algo bom, diferente para melhor, a gente não pode fazer as mesmas coisas. A gente vai ter que mudar aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. A gente já está encerrando. Estamos caminhando para o finalzinho aqui da palavra. Quem está com fome aí? E acho que o pessoal não está com muita fome, não. Quem está com fome aí? Ah, tá, porque senão a gente ia aumentar até mais 2 horas de palestra aqui. Brincadeira. Nós precisamos, para a gente ter esse casamento, ter esse sucesso, esse casamento saudável, a gente precisa investir na comunicação e ter um ambiente favorável para isso. Isso tudo que o Rony e a Maiara falaram aqui, criou todo o ambiente de comunicação, com certeza que ajudou eles como casal. Eu não quero, a gente já falou muito sobre comunicação e outros encontros de casais, a importância de ouvir, a transparência, o abrir o coração, tudo aquilo que é importante num relacionamento entre seres humanos. Eu só quero falar aqui a diferença entre o debate e o diálogo. O debate, você lembra como é que é um debate na época de eleições? Como é que é o debate? Um quer o quê? Vencer o outro. E no casamento isso acontece também, não tem diálogo, é um debate. Os dois estão ali, um querendo vencer o outro, dar a palavra final. No casamento, o que nós devemos buscar é o diálogo. O diálogo não significa que você vai ter que concordar com tudo. Nós somos pessoas diferentes, né? Homem e mulher são bem diferentes. Não precisa concordar com tudo, tem que respeitar a opinião do outro. Cada um vai ter a sua individualidade, a sua personalidade. Não precisa ter uma concordância geral.
Um gosta de suco de laranja, o outro gosta de abacaxi, e assim vai. Casamento é assim. Mas vai haver uma necessidade de diálogo, de conversa, respeito, ouvir a opinião do outro, chegar a um acordo, conversar, expor, abrir, e tudo isso é diálogo, sem querer vencer o outro, porque aí se torna um debate. E a gente descobriu uma coisa muito importante no casamento: é melhor ser feliz do que vencer todas. É melhor ser feliz do que a vitória. Vamos repetir isso? É melhor do que a vitória. Não fique preocupado em querer vencer todas e dar a palavra final em todas, e você está sempre o certo, e você... Meu irmão, no casamento é melhor você ser feliz e ter paz do que você querer vencer todas. E no diálogo, muitas vezes você vai deixar algumas coisas para lá em prol da paz. Mesmo você não concordando, mas por amor, pela paz, você vai muitas vezes ceder, você vai perdoar. No diálogo tem perdão, tem reconciliação, tem restauração, tem a ação de Deus operando, o Espírito de Deus operando. Agora, no debate não é assim. No debate há acusações, no debate há um desejo sempre de ser maior do que o outro, no debate há o desejo de vencer o outro sempre, no debate há o desrespeito, e a comunicação com certeza vai ficar abalada. E abalou a comunicação, começa um grande distanciamento no relacionamento. Começou um grande distanciamento emocional no relacionamento, que começa com a falta de comunicação, um afastamento, e aí é um grande problema, onde o inimigo muitas vezes arma a cilada para afastar definitivamente os dois. Claudinho. Vocês conseguiram pegar que o compartilhar do Rona e da Maiara justamente mostraram isso aqui, mostraram a prática do que a gente está falando, como colocar marido e esposa em primeiro lugar, com atitudes que eles exemplificaram aqui para a gente. Obrigada, amor. Não, tá bom. Seu marido ou esposa precisa ser seu maior amigo ou parceiro, amigo e parceiro precisa o quê? Intencionalmente arrumar tempo um para o outro. Então, talvez você precise reorganizar sua casa, reorganizar sua agenda, reorganizar sua vida, inclusive, talvez precise mudar seu estilo de vida. Pode ser que você não alegre alguns, mas se você alegrar a Deus, alegrar seu marido e alegrar sua esposa, já está ótimo. E, às vezes, a gente quer alegrar todo mundo e entristece quem mora com a gente. E aí, o Jefferson falou sobre um ambiente favorável para a comunicação, e Maiara e Rona exemplificaram aqui que nós temos que tomar alguma atitude para que essa comunicação se torne melhor, e talvez tenha que virar de cabeça para baixo a nossa rotina. E agora eu quero que você feche seu olho, homem e mulher. Por experiência própria, pode ser que aqui tenham casais. Ao longo desses anos, a gente tem visto isso. Então, por experiência de estarmos acompanhando os casais nos encontros, a gente sabe que sempre tem casal que não está bem, mas está tentando porque está aqui. E porque momentos difíceis vêm para todos. Só muda a área de dificuldade. O que você vai fazer nos momentos difíceis? Você vai treinar agora para você lembrar. Não é? Além de buscar a Deus, que isso vem em primeiro lugar, de cuidar da sua vida, mas você vai, quando os momentos difíceis em relação ao casamento, que envolve o marido ou a esposa, você vai pensar nas coisas boas que o outro tem. Pense agora, já faz isso agora, nesse minuto, marido, pense agora em qualidades da sua esposa. Pensa. Vai enumerando. 1, 2. Se você precisar fazer força, não tem problema. Faz força para pensar, porque às vezes você está pensando há tanto tempo no defeito que teu cérebro grudou ali.
o pensamento ruim. Pense nessas qualidades. Você deve ser um homem sábio. E um homem sábio sabe escolher a sua esposa. Então, quando você escolheu, você viu essas qualidades. Pense nelas. Esposa, eu não sei há quanto tempo que você pensa nos defeitos, mas pensar nos defeitos é igual àquela frase, um abismo chama outro abismo. E um defeito, literalmente, porque eu já experimentei fazer isso já aconteceu comigo, até eu descobrir esse processo e me livrar dele. Mas quando você pensa num defeito e você não substitui por uma qualidade do seu marido, o próximo pensamento vai ser outro defeito, outro defeito, outro defeito. Então, pense agora em qualidades do seu marido. Pense nessas qualidades. Vai enumerando. Enquanto você pensa, seu rosto deve estar sorrindo. Porque esse é um bom pensamento. Então, sorri enquanto você pensa. Se alegre. Pense, nossa, eu não fui... Às vezes eu acho que eu fui burra, mas eu não fui burra. Eu soube escolher. Ele tem essas qualidades. Uau, eu estava no meu juízo perfeito. Eu enxerguei isso existe. O investimento no casamento, onde surge uma família inteira vai surgir, uma geração, você vai precisar, ano após ano, dia após dia, tempo após tempo, pensar nas coisas boas. As coisas ruins você pode dialogar com ele ou com ela e com Deus, mas ficar ocupando o seu pensamento durante o tempo tem que ser os bons pensamentos. Quem pensou, já pode, só faz um sinal com a mão, quem já pensou. Quem não pensou, continua de olho fechado até acabar a hora da janta, eu acho. Então, vou perguntar de novo, quem já pensou? Ah, foram rápidos, graças a Deus. Todos os homens e mulheres aqui têm boas qualidades. Vamos aplaudir, isso é demais. Deus deu tudo para termos bons casamentos. Deus deu. Não é, amor? Fala agora, você vai encerrar, não é? Você vai encerrar com algo que não pode faltar e não depois pode, a gente vai jantar. Não pode faltar no casamento, aqui um item muito importante, oração no casamento, no casal. Orar junto, orar separado, precisa ter oração. Em alguns momentos, oração, se tem filho, chama todos os filhos, faz ali, pelo menos uma vez por semana, oração junto com todas as crianças. As crianças gostam disso. E você dá a oportunidade para ela falar, para ela fazer o pedido de oração, e ensina ela a orar, a falar com Deus, e envolve as crianças. Oração, só o casal, um orando pelo outro. Você chega para a esposa e pergunta... toma a iniciativa, homem. A gente vê muitas vezes a mulher tomando a iniciativa. Não estou querendo dizer que a mulher não vai fazer isso, encorajar o marido, mas os homens precisam realmente ser o sacerdote do seu lado, da sua casa, e tomar a iniciativa. E pelo menos uma vez por semana, o ideal tem até mais, mas pelo menos uma vez por semana, tem um momento de oração em casal, orando um pelo outro, e você pergunta, o que você gostaria que eu orasse por você? E ouvir ali a esposa, depois a esposa pergunta para o marido, e um ora pelo outro, ora pela família, pelas crianças, pelos filhos, pelos sonhos, pelos projetos, pelos desafios. Tudo que a gente quer ver Deus fazendo, quem gostaria de estar cada vez mais vendo o sobrenatural de Deus agindo na sua vida? Levanta o braço. A oração, a gente está querendo ver o sobrenatural de Deus agindo, a intervenção de Deus. E tudo aquilo que você está orando é o que você está querendo ver Deus agir na sua vida. E tem que ser perseverante, diga, perseverante. A Bíblia ensina a ser perseverante na oração.
É igual um filho que está pedindo ali brinquedo para o pai, e toda hora o filho lembra daquela bicicleta e daqui a pouco você encontra um bilhetinho no bolso, pai, não esquece da minha bicicleta, daqui a pouco você vai lá numa camiseta que você vai pegar, está lá em cima, você vai no escritório, abre um livro, abre a tua Bíblia, está lá o bilhetinho de novo, pai, não esquece da minha bicicleta e tal. Passa um comercial na TV, o filho, pai, não esquece da minha bicicleta. Você tem algum filho assim, persistente, insistente assim? Quem é que tem? Esse vai ganhar primeiro. Pode ter certeza. Jesus ensina isso na Bíblia. Ele compara até com relação a um juiz, ele dá o exemplo, para ensinar sobre perseverança em oração, né? Dá exemplo de um juiz que era mau, que era perverso, sem temor a Deus, e tinha uma mulher, uma viúva que ficava insistindo com ele na causa dele, na causa que ela queria. Chegou um momento que isso irritou tanto a ele que ele falou, olha, isso Jesus contando uma parábola para ensinar sobre perseverança na oração. Ele falou assim, olha, eu não tenho temor a Deus, eu não estou nem aí para o problema dessa mulher. Mas só para me livrar dela, vamos atender, porque eu não aguento mais essa mulher, vamos atender a causa dela. Aí Jesus faz a seguinte comparação, se esse homem perverso, sem temor a Deus, sem amor pelas pessoas, foi capaz, por causa da perseverança, da insistência, atender o desejo dessa mulher, quanto mais o nosso Deus, que tem grande prazer em atender as nossas orações. E ali, então, Jesus ensina a perseverança. Ele fala, olha, vocês devem perseverar em oração assim. Então, aquilo que a gente está perseverando em oração, Deus, a gente está trazendo a ação de Deus, a intervenção dele sobrenatural na nossa vida. E Deus está olhando para nós e está falando assim, esse aí está interessado, esse está querendo ver realmente o meu agir na vida dele. Esse realmente crê que eu posso fazer isso. Esse realmente entendeu que isso é importante, né? Então, no casamento, claro que Deus está interessado nos casais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra seres humanos. Diga para a sua esposa assim, eu não sou o seu inimigo. Você não dorme com o inimigo. A Bíblia diz, olha, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados e potestades do mal nas regiões celestiais. Nossa luta não é contra pessoas. Existe uma força espiritual maligna operando, principalmente para separar os casais, desconstruir as famílias, e a gente precisa estar atento nisso. E glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui, podiam estar em tantos outros lugares, estão ouvindo sobre casamento, né? Numa igreja, e estão aqui nesse jantar romântico e alegre, né? Glória a Deus por isso. Vocês estão investindo, vocês estão sendo intencionais, porque se você está vindo numa igreja, é porque você vai ouvir algo sobre Deus, sobre a palavra dele na sua vida. E Deus está muito interessado no teu casamento, na tua família, nas gerações futuras, o que você vai construir, o legado que você vai deixar. E legado é diferente de herança, né? Herança, a gente deixa para as pessoas alguma coisa. Legado, a gente deixa algo dentro das pessoas, em pessoas. Herança são coisas materiais, né? Muitas vezes se entende assim. Mas legado é algo muito mais profundo. E Deus quer que a gente deixe isso para as nossas gerações futuras. Vamos ficar de pé.
A gente quer fazer uma oração agora. Toda família começa, a família que Deus projetou, Deus criou duas organizações, a igreja e a família. Deus que criou, não foi homem que criou, né? E Deus tem muito interesse em manter essas duas estruturas que Ele mesmo criou na sociedade. E nós, como casal, nós temos que lutar por isso. Nós temos que batalhar. Não é fácil. Quando você vê um casal que está ali, que está tendo um casamento saudável, pode ter certeza, não foi por acaso. Eles tiveram que investir, eles tiveram que ser intencionais naquilo que eles planejaram, né? A exemplo do Rony e da Maiara aqui. Foi fácil, Rona? Foi fácil, Maiara? Né? Mudar toda uma rotina, toda uma forma de pensar. Não é fácil, mas é possível. Então, a gente precisa começar a mudar algumas coisas e nosso desejo é que vocês, como casais, possam reproduzir tudo isso que vem do coração de Deus para todos nós. Amém? Fecha teus olhos agora, abraça a tua esposa. Vamos orar agradecendo. Deus, nós te agradecemos por essa palavra, pelo testemunho do Rony e da Maiara. Te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor por nós. Senhor, te agradecemos porque o Senhor ama a família. O Senhor criou o casamento. E a família é o melhor local para a gente crescer, aprender, receber amor. Senhor, que o Senhor possa abençoar esses casais. Ajuda eles, Senhor, a cada dia, priorizarem um ao outro, cuidarem um do outro em amor e respeito, Senhor. Melhora a comunicação entre eles, Senhor, que eles possam entender que sem Ti nada podemos fazer. Que o Senhor esteja presente no coração de cada um e nesse casamento. Abençoa, Senhor, esses casais e a geração futura de cada um. Nós te agradecemos já pelo jantar que nós vamos ter e pedimos a Tua bênção sobre esse alimento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar. Deus abençoe.